Qual é a quantidade ideal de horas que deveríamos dormir? Ainda que o recomendável seja dormir 8 horas seguidas, sempre haverá exceções e pessoas que precisem de mais ou menos tempo para ficar completamente descansadas. Qual é a quantidade de horas que deveríamos dormir? Você já se perguntou se está dormindo o suficiente? Será que todos precisamos da mesma quantidade de sono? Hoje em dia vivemos uma rotina sempre cheia de afazeres e responsabilidades com tão pouco tempo para cumprir com todos eles. Deitamos tarde e acordamos cedo, acreditando que aproveitamos bem as poucas horas de sono. Nesse contexto, nunca nos perguntamos quantas horas de nosso precioso sono já perdemos. Quando dormimos pouco, a princípio tudo nos parece normal, mas passados alguns dias, sentimos um estranho esgotamento. Essa mesma rotina de desatenção ao sono e dias frenéticos, que tira nossa concentração, faz com que esqueçamos as coisas. Além disso, até a nossa pele fica afetada, porque começa a apresentar manchinhas que não eram habituais. Quando os efeitos começam a surgir, não entendemos as causas, mas começamos a ter provas concretas da falta de sono. Então nos damos conta de que o tempo que reservamos para dormir e descansar é sim um tempo importante que deve ser bem empregado. Assim, não basta dormirmos 2 ou 3 horinhas para nos recuperarmos. O corpo precisa de um número determinado de horas diárias para descansar, se recompor e realizar diversas funções metabólicas e regenerativas. Nesse artigo, trataremos de um tema importante, que é justamente a quantidade de horas que deveríamos dormir para que nosso organismo desempenhe todas as funções necessárias com normalidade. Então, não perca mais tempo e venha descobrir conosco. Por que dormimos? Passar do despertar ao sono é um processo natural e cíclico durante o qual ocorrem várias alterações. Secreção dos hormônios, intensidade do metabolismo, funções cardiovasculares, respiratórias e termorreguladoras, regulagem da temperatura. Nosso sono se divide em 5 etapas, que podem variar ao longo da noite. Conheça as etapas do sono. 1. Sonolência ou adormecimento. Essa primeira etapa dura apenas alguns minutos. É o período no qual estamos de fato começando a adormecer, e que qualquer barulho, por mínimo que seja, pode fazer com que acordemos. Nosso corpo começa a relaxar, e podem ocorrer movimentos oculares lentos de forma intermitente. 2. Sono leve. Essa é uma das etapas mais estranhas, pois é possível que ao falarem conosco, respondamos e não nos lembremos do que aconteceu no dia seguinte. Nosso corpo continua se relaxando. 3, 4. Sono lento ou profundo. As etapas 3 e 4 constituem o sono lento, ou ainda, sono profundo. Nessas etapas, os movimentos musculares diminuem, a frequência respiratória se torna menor e regular. Além disso, a pressão arterial e a frequência cardíaca diminuem, enquanto aumentam os movimentos gastrointestinais. Durante esse período de sono, a secreção do hormônio do crescimento, principalmente na puberdade, eleva-se subitamente, bem como a secreção dos hormônios gonadotróficos, FSH e LH. Estes últimos são responsáveis pelos processos de ovulação e formação de espermatozoides, respectivamente. Assim, é muito importante que não nos acordem durante essas etapas. 5. Sono paradoxo. Caracteriza-se pela ocorrência de movimentos oculares rápidos e da contração dos músculos do ouvido médio. Nessa etapa ocorrem as seguintes atividades:
Os sonhos, onde existe muita ação cerebral, aumentos irregulares da frequência cardiorrespiratória, diminuição da temperatura corporal, aumento da secreção de prolactina, que influencia na progesterona. Assim, é possível notar que cada uma das etapas do sono é fundamental para que o organismo descanse e se recupere de uma jornada de atividades. Os hormônios que são liberados durante esse período influenciam notavelmente em nosso estado geral, enquanto que a culminação do processo de digestão permite a absorção de nutrientes e a obtenção de energias. Qual é a quantidade de horas que deveríamos dormir? A quantidade de horas que precisamos dormir varia com a idade, mas de acordo com inúmeros estudos, devemos dormir 8 horas para alcançarmos nossa capacidade máxima no dia seguinte. Recém-nascidos e crianças muito pequenas precisam mais quantidade de horas de sono. Existem diversos transtornos do sono, mas normalmente não prestamos atenção ao mal dormir, até que as consequências se tornam muito sérias. A seguir, apresentaremos algumas dessas consequências, que surgem quando não dormimos o suficiente. Esgotamento. Não dormir o suficiente causa esgotamento, aumenta os níveis de estresse e favorece a acumulação de toxinas, ou seja, seu corpo não poderá responder como você precisa na manhã seguinte. Assim, nos sentimos cansados, lentos e com muito sono. Doenças. A falta de sono provoca transtornos metabólicos, que atentam contra nossa saúde. O mais preocupante é que acontece um aumento da probabilidade de sofrermos problemas cardiovasculares, hipertensão e diabetes mellitus. Memória e criatividade. Não dormir a quantidade de horas que deveríamos dormir faz com que nosso cérebro não consiga ordenar e gravar toda a informação que recebemos durante o dia, e isso pode causar alterações na memória e falta de concentração, mudanças no humor, mau humor, irritabilidade, diminuição nos reflexos, problemas de conduta e aprendizagem, depressão. Se tivermos um bom descanso, segundo especialistas, estaremos mais apartamentos a criar ideias novas e inovadoras. Infecções. Quando não respeitamos a quantidade de horas que deveríamos dormir, nosso sistema imunológico se deprime, tornando-nos suscetíveis ao ataque de bactérias e vírus. Estética. A falta de descanso é refletida diretamente em nossa pele, que pode se irritar e murchar devido à regeneração celular, que passa a ser inadequada. Os olhos. Precisamos dormir também para descansar os olhos, assim, evitamos olhos vermelhos, olheiras e problemas de visão. Respiração. Se não dormimos todo o tempo que o organismo necessita, acabamos por afetar a oxigenação das células. Emagrecimento. Quando o corpo não descansa o suficiente, ele tende a acumular gorduras, principalmente na região do abdômen. Um corpo bem descansado ajuda a manter o peso ideal e inclusive a perdê-lo, visto que dormir influencia nosso apetite e a assimilação de nutrientes. Cuidando-se sempre. Lembre-se que respeitar a quantidade de horas que deveríamos dormir traz inúmeros benefícios, não apenas no que diz respeito ao descanso do corpo e da mente, como também restaura os níveis energéticos que necessitamos para enfrentar um dia inteiro de trabalho, aumenta a irrigação de sangue no estômago e no intestino, auxiliando consideravelmente a digestão, diminui o estresse e regenera as células cerebrais, o que faz com que nos sintamos mais acordados e com maior capacidade de aprendizado e memorização no dia seguinte. Facilita a eliminação de substâncias tóxicas do corpo, ativa o sistema imunológico e favorece a produção de anticorpos, ou seja, diminui as probabilidades de surgirem doenças, estimula a produção de células sexuais,
regenera os tecidos corporais, principalmente a pele. Esse é, segundo os especialistas, o segredo de uma vida plena e cheia de saúde. Gostou das nossas dicas? Sendo assim, continue antenado na nossa página para mais informações de saúde e beleza.